Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do Só Concursos e Afins, diferente porque nós apostamos em vocês. Hoje trabalhando, como sempre trabalho, dia de sexta-feira, no maior pique. Análise de provas, dessa vez estilo CESP. Estou com uma prova que eu gostei muito, eu já fiz essa prova antes, há alguns anos, uma prova de 2014, e em 2014 eu resolvi essa prova em sala de aula. Sem mais delongas, vou trabalhar, como eu disse para vocês, prova CESP, mas eu não vou trabalhar hoje, iniciando com interpretação de texto, não. Esse material é um material que eu gosto muito porque, junto com a questão, antes da questão, eu trabalho um pouquinho a teoria, já antes de fazermos a questão. E a primeira questão é justamente uma questão de crase. E questão de crase é uma questão de regência. Lá na prova, eles podem não cobrar para nós crase. Mas se colocarem regência, eles podem cobrar crase? Lógico que podem cobrar crase, porque crase, na verdade, é a fusão. É um processo também de regência. Vou retificar o que eu falei, porque eu disse que crase é um processo de fusão. Mentira, crase não é somente um processo de fusão. É um processo de fusão e de identificação de classe gramatical. Vou explicar para vocês, mesmo que alguns já tenham me escutado falar sobre esse conceito, tá? Do que é fusão e do que é identificação de classe gramatical. A fusão, para nós termos fusão, para fundirmos algo, é necessário que nós tenhamos pelo menos 2 elementos. Não é verdade? Então, a fusão no aspecto de crase, crase não é o nome do acento, pelo amor de Deus, o nome do acento é acento grave e identificador de crase, ok? Crase é um fenômeno. Você identifica esse fenômeno ou para a fusão entre 2 fonemas idênticos, no caso o A, que vai ser sempre uma preposição, e um outro A, que vai ser uma dessas outras classes gramaticais. Eu chamo essa regra de regra dos 100%. Por quê? Porque para ter fusão, você vai ter que identificar 2 elementos sendo fundidos ali naquela sentença, naquela estrutura. Os elementos, aqui primeiro, olha, você procura a preposição, ponto final. O macete que diz, transforme aí o termo no masculino. Se for ao, tem crase. Esse macete não é tão adequado. Ok? Por quê? Porque com este macete você só consegue visualizar a preposição. Rose, não entendi. Pergunte a uma menina. Se eu disser pergunte ao menino, eu posso? Eu posso colocar pergunte ao menino? Aí muita gente vai dizer assim, vou fazer a substituição, e não vai pensar que a substituição deve ser obrigatoriamente equivalente, proporcional. Se você está perguntando a uma menina, você tem que perguntar também a um menino. Pergunte a esta menina. Aí você diz, vou substituir pelo masculino. Pergunte ao rapaz. Mas tem que ser proporcional. Vai ficar como? Pergunte a este rapaz. Então, o macete, ele não está completamente errado, não. O problema do macete é que ele te direciona para certos equívocos. Ele faz com que você ache que sempre vai funcionar, que não existe nenhuma observação a ser feita. Então, o macete funciona somente para visualizarmos a presença de uma preposição. Coloca no masculino mesmo, porque se você puser, então você tem que analisar uma certa proporcionalidade para fazer a substituição. E não fazer a substituição de uma vez. Quando nós pensamos em fusão, nós analisamos sobretudo o artigo. Bom, a preposição é uma estrutura obrigatória. Porque quem pede preposição é uma palavra
que vai reger o processo. Rose, como assim reger o processo? É a palavra que vai pedir a estrutura. Então, quem pergunta, pergunta a preposição não pode sair daqui. Então, quando você... Outro macete que é interessante, mas não vai... Um macete que é interessante, mas não vai resolver sua questão o tempo inteiro, é substituir a preposição a pela preposição para. Não vai resolver sua vida, porque alguns verbos não vão permitir a substituição. Mas é legal fazer a substituição, tá? Porque a maioria dos verbos vão permitir. Pergunte para... Então, quando você substitui a preposição a pela preposição para, o que vai acontecer? Você vai conseguir visualizar se depois desse para existe um a. Pergunte para uma menina. Você não pode dizer pergunte para uma menina, pode? Não. Então, significa que você consegue visualizar usando essa estratégia da substituição, se existe uma preposição e se junto com essa preposição existe um artigo. Olha, é um artigo definido. Os termos, eles precisam ser definidos. Aí, de repente, você encontra aqui, ó. Pergunte a alguma menina. E quer colocar o acento grave? Eu defini qual é a menina? Não. É alguma. É mais geral. Então, se eu não definir qual é a menina, significa dizer que eu não tenho artigo definido. Significa dizer que eu não tenho artigo definido, porque a estrutura só vai permitir ocorrer fusão se houver 100% para essa ocorrência. Deu para entender direitinho? Só que, quando você vai... Eu vou abrir aqui um slide em branco. Quando você vai estudar crase, você encontra simplesmente 16 observações. São muitas observações? Aí você tenta decorar as 16 observações. Aí tem a observação. Antes de verbo não ocorre crase. Você decora isso e fica. Antes de verbo não ocorre crase. Antes de verbo não ocorre crase. Antes de verbo não ocorre... Mas por qual motivo antes de verbo não ocorre crase? Não sabe. Eu pensei que alguém ia até responder. Olha a frustração. Razão simples. Antes de um verbo, existe um artigo feminino definido? Eu posso dizer a correr? A fumar? Eu posso dizer o fumar, o correr, o nadar, mas eu não posso colocar a. Uma razão simples, portanto, eu não tenho antes de verbo a possibilidade de 50% para a ocorrência de fusão. Então, a partir... Mas antes de verbo, não tem. E partir ali, apesar de dar uma ideia de início, a partir ali é o quê? É verbo. Iniciar. Então, você tem, por conseguinte, uma estrutura que não permite a presença de um artigo. Aí, uma outra observação que eles colocam lá. Não há ocorrência de crase antes de numerais. Bacana. Antes de numerais que não aceitam o artigo feminino. Porque segunda, terceira, quarta são termos femininos, não são? A segunda, a terceira, a quarta. Pergunte a terceira menina. A menina que é a terceira, ó. 1, 2, 3, a terceira menina. A menina que é a terceira, ela é uma menina identificada ou não identificada? É uma menina, portanto, definida. Eu tenho a possibilidade, por conseguinte, de colocar o acento grave. Rose, mas quais são os numerais em que eu não posso colocar? Isso é muito comum nos cartazes das FEST. Salvador FEST, Piripiri FEST, Imbuí FEST. Você tem não sei o que FEST, que vai acontecer de 13 a 20 de maio. De abril, né? Já que nós começamos o mês de abril. Isso aqui existe? Ocorre? Não. Por que não ocorre? Porque 20
A 20 não tem 50% para ocorrência de crase. E para haver ocorrência de crase é necessário que tenhamos a regra dos 100%. Aí eles colocam a observação com os numerais. A outra observação que eles colocam é a observação com os pronomes demonstrativos este, esta, isto. Essa menina chegou. Eu posso dizer, essa menina chegou? Posso? Então, não posso dizer, pergunte e colocar um acento grave, essa menina, porque antes de esta não tem acento grave. Não tem acento grave porque não tem artigo. No entanto, esta mesma observação acaba ferindo isso aqui, olha. Aquele, aquela e aquilo são pronomes demonstrativos. E a ocorrência da fusão é com dois fonemas idênticos. O A que vai ser sempre o A de uma preposição. Se eu quiser perguntar àquele menino, o que vai acontecer? Pergunte àquele menino. Eu terei dois As aqui. Então, o que vai acontecer? Vai juntar. Eu vou retirar um e vou colocar o acento grave aqui. O macete resolveu o meu problema? Nesse caso, não. Por que não resolveu? Porque o macete diz que antes de termo no masculino não ocorre crase. Mas a crase está ocorrendo justamente com o processo de fusão. É a regra dos 100%. Aí você encontra algumas variações. Não, eu não vou colocar todas as 16 observações não, tá, gente? Porque eu acho que elas não são merecedoras desse crédito. Você tem lá a observação, vou te dar daqui a pouco. Vai beber água? O material eu te dou daqui a pouco, viu? A observação para os termos festa. Quem nunca viu a observação para o termo casa? Quem nunca decorou a observação para o termo casa? Que a casa, quando não for determinada, não tem acento grave. Mas por quê, gente? Porque não tem um artigo. Eu só vou poder ter fusão se houver artigo. Se eu não determinar a casa, eu não tenho como colocar um artigo definido. Vá à casa. Vá para casa. Eu determinei de quem é a casa? Se eu digo que vá para a casa de Mariana, eu tenho, não tenho? A determinação, então eu tenho um artigo. Eu posso dizer, portanto, vá à casa. Muito acento, né? Se atrapalhando. Casa de Mariana. Como eu determinei a casa, eu tive condições de colocar um acento grave, porque quem vai a. E eu estou indo aonde? Casa de Mariana, que está determinado. Aí tem um macete com o verbo ir. Se você vai, você volta. Aí eu tiro Mariana. Aí você tem vá à casa. Se você quiser substituir pelo voltar, você vai voltar da casa. Não vai poder fazer isso? Não vai ferir? Então o macete vai resolver? Não. O lance é você deixar de pegar somente um macete e passar a entender o fenômeno, que é o fenômeno dos 100%. 50% para uma preposição, 50% para um outro fonema A. Preposição mais artigo. Só que a casa está determinada? Nesta frase você quis determinar. Mas quando a questão trata da ocorrência de crase, você não pode querer determinar porque você está mudando o sentido. E é isso muito que o CESP pergunta. Se o sentido foi mantido ou se o sentido não foi mantido. A ausência de um artigo mantém sentido? Você tem um artigo lá, você retira o artigo, mantém um sentido? Não, porque quando você retira o artigo, você está indeterminando o substantivo com o qual está se relacionando. E aí nós temos aqui
a observação da identificação da classe gramatical. Que em muitos momentos, gente, nenhum termo requisita para nós uma preposição. E em alguns momentos você consegue substituir por termos masculinos. E aí fica piradinho. Rose, como assim? Eu gosto muito de dar esse exemplo porque é bem visual, tá? Comeu a mesa e comeu a mesa. É a mesma informação? São informações completamente diferentes. Por que são informações completamente diferentes? Porque quem come, come algo. Então isso aqui é uma coisa. Toda coisa é o quê? É um substantivo. Quando o verbo pede um substantivo e que quem come, come algo, é um verbo transitivo direto. Ele está pedindo, portanto, um objeto direto. Aí você encontra aqui esta estrutura sendo classificada, classe gramatical de substantivo, função sintática, objeto direto. Aqui embaixo, a mesa, o roedor come a mesa. A mesa, ela está sendo comida? Não. É a ideia de aproximação. Então, a mesa aqui já não pode ser chamado de substantivo, esse termo. Não pode funcionar como objeto direto. O que é essa estrutura? É uma estrutura com mais de uma palavra, dando ideia de apenas uma referência de classe, dando ideia de um lugar. Quando nós temos mais de uma palavra e apenas uma identificação de classe, nós dizemos que temos uma locução, nesse caso, uma locução adverbial. Vejam só, as locuções, sejam elas adjetivas, adverbiais, prepositivas ou conjuntivas, elas precisam ter o núcleo feminino para permitir a presença do acento grave, indicativo de crase. Se você viu que é uma locução adjetiva, adverbial, prepositiva ou conjuntiva, você coloca o acento grave. Ninguém precisa pedir a preposição. Por exemplo, a noite é mágica. Eu estou dizendo que a própria noite é mágica, ou estou dizendo que alguém à noite é mágica? Eu estou dizendo que a própria noite é mágica. Porque se eu estivesse querendo informar que em um determinado momento, que é a noite, alguém é mágica, eu deveria colocar o acento grave, indicativo de crase, porque isso aqui é uma locução adverbial com núcleo feminino. Deu para entender direitinho? Diga. Uma forma mais certa de também identificar a crase é sempre identificar o verbo, né? Não, não. Isso vai funcionar para o processo de fusão, porque no processo de fusão, algum termo será o termo regente da preposição e o outro termo será o termo regido que poderá ser acompanhado por uma dessas classes gramaticais. Vou repetir a pergunta de Carlos. Uma forma interessante de verificar é identificando o verbo. Nem sempre é o verbo que pede a preposição. Você teve acesso a... A palavra acesso é verbo? Não. E quem tem acesso a algo. Você teve acesso à informação compartilhada nas gravações. Então, você sabe quais são as informações? Sabe. Então, você tem ali um termo regido que tem a possibilidade de artigo definido, mas um termo regente que requisita a preposição. E esse termo regente não é um verbo, é, nesse caso, um nome.
Então, você tem que prestar atenção no processo inteiro de regência, não somente de regência verbal, mas também de regência nominal. Aí, uma outra questão que diminui a observação, essa observação de, eu tenho que olhar o verbo, é que aqui, ó, eu olho o verbo está pedindo preposição? Alguém aqui, algum termo aqui pediu preposição? Não. E mesmo assim, isso aqui apresenta um acento grave, indicativo de crase. Depende do contexto da frase. Exatamente, porque você vai ter uma identificação de classe gramatical e a regra é clara, a identificação de locuções com núcleo feminino, aquelas que identificam circunstância ou as adjetivas. Por que eu chamo aquelas que se identificam circunstâncias? Porque o advérbio vai me dar uma ideia de circunstância, a locução prepositiva me dá uma ideia de circunstância e a locução conjuntiva me dá uma ideia de circunstância. E aí, gente, para quem faz concurso, sim, porque é uma locução adverbial de tempo. A noite é uma construção que não é a noite em si, é o momento de noite, que a gente fala de noite, né? É o período do dia. Repare, a Cesgran-Hill, ela tem uma pergunta sobre crase que eu acho bem interessante, porque ela foca justamente em uma observação que é notinha de rodapé. Eu costumo apresentar essa notinha de rodapé, porque vai que o CESP cobra, né? Aí a gente já está ali coberto. Estou à espera de um milagre. A Cesgran-Hill pergunta se essa estrutura aqui está adequada. A espera de. Se a estrutura está adequadamente apresentada por ter um acento grave, indicativo de crase. Está? Está. Nenhum elemento está requisitando aqui para nós uma preposição. Algum elemento requisitou uma preposição? Não. Mas o que é a estrutura à espera de um milagre? Toda a estrutura à espera de um milagre dá uma ideia para mim de modo. É o modo como eu estou. Aí algumas pessoas dizem que isso aí é uma locução adverbial. Mas não é uma locução adverbial. Por quê? Porque ela tem aqui uma preposição. Então, eu vou chamar essa estrutura de locução prepositiva, com núcleo feminino. Mas a Cesgran-Hill vai além. A Cesgran-Hill pergunta, é uma estrutura que está adequada, recebe o acento grave, por se tratar de uma locução prepositiva sem ideia de instrumento. 35, não são nem 5 segundos, são 35 segundos olhando, querendo saber o que ele quer dizer com locução prepositiva com núcleo feminino sem ideia de instrumento. Eu fiz a tarefa. Não, é o instrumento utilizado. Fiz a tarefa a lápis. O lápis foi um instrumento que eu utilizei para fazer a tarefa, concordam? Então, isso aqui é uma locução adverbial de instrumento. Não é prepositiva porque não tem uma preposição. É uma locução adverbial de instrumento. Belezinha? Ok. Por que não tem acento grave? Porque o núcleo é masculino. Se você disser, fiz a tarefa a caneta, isso aqui... Calma que eu ainda nem terminei de apresentar o parênteses que ele indicou. Calma. Que milagre minha. Você falou aí que a funcionária Que milagre. Não, eu estou falando daqui de baixo. Eu estou dizendo... Carlos, eu disse o seguinte. Que não foi a Carlos Chagas, é a Cesgran-Hill. Ela pega essa estrutura e indica que a estrutura à espera de um milagre está adequada por se tratar de uma locução prepositiva com núcleo feminino
e sem ideia de instrumento, e por isso com a necessidade de receber o acento grave. Sem ideia de instrumento. Ele não tem uma ideia de instrumento. Mas você se pergunta, que diacho é ter uma ideia de instrumento? Aí, neste momento, o que a ProRose fez? Veio para a referência da ideia de instrumento. Isso aqui é uma locução adverbial com ideia de instrumento, mas o núcleo é masculino. De qualquer forma, eu não colocarei acento grave. Mas se eu fizesse a tarefa a caneta, eu deveria colocar? Pois é. A locução com núcleo feminino e ideia de instrumento não necessita de acento grave, a não ser que haja ambiguidade. Não, aí você não olha o que vem aqui. Você olha... ele está perguntando se fosse a espera de um carro. Você não olha o que está depois da preposição, porque você já julgou isso aqui como uma locução prepositiva com núcleo feminino. Ponto. Então ela vai ter o acento grave. Todas vão ter, com exceção daquelas que deram a ideia de instrumento. Estas não têm o acento grave, a não ser que haja ambiguidade. Rose, me mostra aí uma estrutura em que pode haver ambiguidade. Eu posso colocar: fez a tarefa a caneta. Se eu puser fez a tarefa a caneta, eu vou saber quem foi que fez a tarefa? Se a caneta é a coisa que fez a tarefa ou é o instrumento utilizado? Não vou saber. Então, para marcar, porque vai gerar ambiguidade, para marcar que o instrumento utilizado é a caneta, porque poderia ser uma caneta elétrica, que Cintia está olhando para a minha cara e se perguntando, gera ambiguidade? Mas gera ambiguidade por quê? Porque você não sabe se a caneta é o sujeito da construção. Pois é, para evitar a ambiguidade, você coloca um acento grave. Aí a gente faz uma breve revisão. Porque, gente, mas reparem como eu... para vocês, facilitei um pouquinho. Facilitou nada, você colocou isso aqui da ideia do instrumento na jugular da gente. Mentira! Eu reduzi 17 observações a quantas observações? A 2. Você tem a primeira, que é a regra dos 100%. A segunda, que é a regra da identificação de classe gramatical com locuções com núcleo feminino. Aí você tem aqui, com ideia de instrumento, não serão marcadas, a não ser que haja ambiguidade. É o único parênteses. E justamente por ser o único parênteses, o que ele faz? Pois é. Coloca isso.